Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado por estarem presentes e por terem vindo neste fim de dia a mais uma sessão organizada pela Secção Subregional da Guarda da Ordem dos Médicos, em parceria com o Museu e com o município da Guarda, a quem desde já agradecemos a parceria nesta e noutras atividades. Hoje é uma conversa, se calhar um bocadinho mais especial, é a nossa quinta conversa, penso eu, e é a primeira vez que temos um elemento da família e desta vez temos muito mais do que um. Por isso, o que também vai tornar mais gira e mais, talvez emotiva, mas mais íntima, assim, a conversa sobre o Dr. Pereira da Silva. Estas sessões, também em nome do Dr. Pissarra, que foi o embaixador ou a cabeça, o cérebro por esta ideia trazida para a Guarda e que também está a fazer alguma inveja no resto do país, porque falamos sobre médicos que foram marcantes no Distrito da Guarda, não só pelos cuidados de saúde prestados na altura, mas também pelo lado humano e pela grande energia e evolução que trouxeram às terras com as condições na altura que eram as possíveis. Assim, desde já, passo a palavra e agradeço em nome da Ordem dos Médicos, então, a presença de todos. Espero que gostem. Depois, o objetivo é isto, ser um bocadinho também meio informal, partilhar histórias e falar sobre o clínico, mas também sobre o ser humano que era. Pronto, desde já, então, agradeço a todos os presentes. Passo a palavra à doutora Maria do Carmo, Presidente da Junta de Vila Fernanda. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Eu fui convidada para vir falar aqui como Presidente da Junta das Freguesias de Vila Fernanda. E falar sobre o Dr. Pereira da Silva. Eu não conheci. Aliás, ouvia falar dele quando eu andava aqui na estrada, aqui na Guarda. Eu morava ali na Baixo Borges, lá ao cima, frente ao local de trabalho, que era na delegação de saúde. Portanto, eu da vida e da obra do lado da medicina não vou falar, porque falará a doutora Isabel Coelho, que já escreveu um livro sobre o Dr. Pereira da Silva. Eu escrevi um texto que gostava de ler, onde conto algumas coisas que se contam em Vila Fernanda, que se fala. Se calhar vamos sentar. Chamava Dr. Pereira da Silva, era só o Dr. Silva. Era mais nada, era assim. Então eu escrevi um textinho que vou ler. Para além de estar aqui como presidente da Junta, estou também como familiar e amiga desta família, pois o Dr. Pereira da Silva era filho direito da minha sogra. O seu filho Henrique foi padrinho de casamento do meu marido. E tanto o Dr. Henrique como o Dr. Manuel, seu filho, sempre que vinham a Vila Fernanda, raramente ficavam sem passar pela minha casa. Mais tarde, por coincidência, fui professora do seu bisneto, o Afonso, que está aí, filho da sua neta Leonor. O Dr. Pereira da Silva viveu sempre em Vila Fernanda e aí exerceu a sua profissão até ser convidado para o delegado de saúde da Guarda. Levava, na altura, 10 estudos, ou seja, 5 cêntimos, 2 por consulta. Como conhecia as dificuldades de escrever que não há porta, acabava por não levar nada na maioria das vezes. Acerca do Dr. Silva, como é conhecido, contam-se muitas histórias verdadeiras que, no meu imaginário de criança e na altura que eu vi o Dr. Fernando, associava ao João Semana, que aparecia na morgadinha dos canaviais do Floridense. Contas que havia em Vila Fernanda, um senhor chamado José Miguel, diziam as pessoas com o estômago terrivelmente infectado. Foi à consulta do Dr. Ciro, do Dr. Silva, e este disse: tens de ser operado rápido. Eu levo-te aqui. It is the means it's watching. Son. Deixa eu ver. Mais puxa aqui. Que segura. Tá? É.
Tens de ser operado rápido. Não, Eu segura, lembro- segura, se Ah, quiser. é? É mais fácil. Pronto, tratou de tudo, mas quando chegou a Coimbra, o médico com quem ele contava para ser operado não estava disposto e disse: hoje não, só amanhã. O doutor Silva disse: amanhã é tarde, não pode ser. Procurou outro operador e o senhor José Miguel foi operado. Andou cá há mais de 20 anos. Outra situação contou o Sr. Carlos Nunes, hoje conhecido como Carlos Alfaiate, que fez questão de estar presente nesta homenagem. Sendo ele garoto, com 11 anos, caiu de uma árvore gigante em cima. Foi considerado morto pelo pai e o amigo que o ajudava. Depois de o retirarem do emaranhado dos galhos e pernadas, verificaram que não tinha apanhado nada, além de uma mancha de sangue no braço. A mãe, aconselhada pelas amigas, pôs-lhe panos de água quente no braço. O que aconteceu? Queimou-lhe o braço. Vai então o doutor Silva, que ouviu naquele estado, disse: ó Maria, o que é que fizeste ao garoto? Imediatamente para o hospital. E quem sabe se regressa, com um braço ou sem braço. Quando as pessoas se sentiam mal, batiam-lhe à porta, a qualquer hora da noite. Muitas vezes se levantou da cama, aparelhou ou mandou aparelhar a égua e aí ia ver o doente ao seu domicílio. Chegou a ir a Nido, no Conselho de Almeida, mais do que uma vez. Salvou muitas vidas na freguesia e nas freguesias vizinhas. Ao doutor Silva devemos nós, em Vila Fernando, o posto médico, na altura consultório, pois foi ele que ofereceu o terreno e o povo pôs a mão de obra. É um serviço que temos desde os anos 60 e não queremos perder de maneira nenhuma. Todo este espírito de serviço ao outro foi continuado pelos seus filhos, também médicos, o Dr. José Pereira da Silva e o Dr. Henrique Vilhena, que sempre que visitavam Vila Fernando, lá tinham a bater-lhes à porta alguém que os procurava, alguém que precisava dos seus préstimos e aqueles respondiam prontamente. O Dr. Silva foi um ilustre médico para a sua terra, mas como diz o ditado, atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Aqui, atrás do Dr. Silva, estava uma grande senhora, a Dona Mariazinha, a quem as pessoas de Vila Fernando referem como uma santa mulher. Obrigada. Bem. Muito boa tarde. Para os poucos que não me conhecem, chamo-me Isabel Coelho. Estou aqui hoje para falar sobre o Dr. José Pereira da Silva, porque durante 27 anos exerci medicina geral e familiar na sua terra natal e, profissionalmente, fui herdeira do seu consultório e, sobretudo, dos seus ensinamentos de saúde pública à população. Em primeiro lugar, permitam que vos cumprimente a todos através de uma saudação muito especial aos familiares do Dr. José. A vossa presença é para mim uma honra e só vos peço que sejam benevolentes ao analisarem esta minha modesta abordagem à vida tão intensa deste meu colega. Em segundo lugar, agradecer ao Conselho Subregional da Guarda da Ordem dos Médicos, na pessoa do seu presidente, o Dr. João Pedro, pela magnífica ideia de dar a conhecer os médicos ilustres da nossa região e que contribuíram para a mitigação do sofrimento, para muitos avanços da medicina de que hoje nós somos usufrutuários. Quem não honra a história não merece fazer parte dela. Já quanto ao seu convite, Dr. João Pedro, agradeço assim mais ou menos. Agradeço-lhe mais porque me apraz recordar uma presença imaterial que me acompanhou 27 anos em Vila Fernando. E agradeço-lhe menos pela responsabilidade que é falar de alguém que não conhecemos pessoalmente e que só através das pegadas que deixou construímos a sua imagem. Grande responsabilidade, Dr. João Pedro, depois falamos
É grande a responsabilidade, mas ele também é grande. E é grande e não me refiro só à altura do rapaz, está bem? É um bom coração. Bem-haja. Em terceiro lugar, pedir desculpas de vir de texto escrito, mas se há alguma coisa me reconheço, é a minha tendência infinita para me dispersar e divagar quando falo sem tabelas. E aí, muitas vezes, digo o que não é preciso e deixo por dizer o que quero. Assim, torna-se mais fácil para mim relatar-vos a minha percepção e história com o Dr. José Pereira da Silva e para vós, se calhar, evitar que o jantar vos arrefeça. O meu guião, depois de ter tentado dar muitas voltas a um texto com muita responsabilidade, porque é uma figura que me é muito querida e, portanto, eu sentia sobre mim muita responsabilidade para escrever e para vos vir aqui dizer, e como vos digo, era mesmo para escrever sobre o Dr. José Pereira da Silva. E depois de ter lido e relido aquilo que escrevi em 2010, eu disse, eu não tenho nada a retirar ao que aqui está, quando muito a acrescentar. E então, o meu guião, peço-vos desculpa, muitos já o terão lido, outros não, vai ser o que escrevi sobre o Dr. José Silva em 2010, editado pela Câmara Municipal da Guarda, nos cadernos denominados O Fio da Memória. Como já vos disse, não tenho nada a retirar ao que aqui está. Há coisas a acrescentar, uma menos boas, como seja a morte dos seus 2 filhos. À data já tinha falecido, portanto, desde a edição do livro, faleceu o Dr. Henrique e o Dr. Zé Manuel. E se calhar acrescentar muitas outras histórias que, entretanto, me foram chegando dele. E que é engraçado, muitas têm muito em paralelo com as mesmas histórias que eu também vivi. Só vos peço que sempre que eu siga este guião, sempre que quiserem intervir, só vos tenho a agradecer, porque é a maneira de enriquecermos o conhecimento sobre este médico. É óbvio que eu, como vos digo, às vezes, mesmo com tabelas, falo muito, se calhar também irei meter os meus à partes, mas agradeço-vos que realmente sempre que alguma coisa vos diga alguma coisa, estão perfeitamente à vontade. Como o Dr. João Pedro dizia, é uma conversa informal. Penso eu que, não sei, não o conheci pessoalmente, seria como ele gostaria. Acha que sim também? Eu acho que sim. É assim, como vos digo, a sua presença acompanhou-me por sinais, pelas ditas pegadas agora nestas novas narrativas, não é? As pegadas de carbono, as pegadas disto, as pegadas daquilo. As pegadas que a vida nos deixou do Dr. José Pereira da Silva. E é óbvio que a primeira foi quando cheguei, em 1985, a Vila Fernando, para dar consultas pela primeira vez, digamos, num fio fino e sem rede por baixo, isto é, atirada assim, vamos lá, vai dar consultas. E a primeira coisa com que me deparei, a primeira pegada, foi com o consultório, que a Maria do Carmo já referiu. O consultório é um chalezinho de uma beleza imensa, muito ao estilo do Rui Lino, com um jardinzinho à volta. E, portanto, parecia uma casa de bonecas. Só não era de bonecas porque eu não ia lá para brincar
ia para lá tentar fazer coisas muito sérias em relação à saúde de uma população. Mas realmente é por isso que a seguir logo a eu ter chamado ao Dr. Pereira da Silva, um médico, um filantropo e um humanista, eu coloquei a fotografia do consultório de Vila Fernando. Porque aqui não é uma mera arquitetura, não foi um mero gosto pessoal. Eu, quando entrei, comecei-me a perceber, mesmo dentro do estado degradadíssimo em que o encontrei, que tinha sido concebido por alguém que tinha a noção exata do que era exercer medicina. Mesmo numa aldeinha remota, onde não havia saneamento nem água canalizada, a noção que este homem teve do que deveria ser um consultório. Ele que ofereceu o terreno, que acho que herdou do Padre Silva, se não estou enganado, e a junta de freguesia, os conterrâneos, ele próprio cotizaram-se, uns deram mais dinheiro, outros deram mais esforço de braços, só que ele concebeu internamente aquilo que ainda hoje não encontramos em muitas estruturas de saúde. Isto é, a partir de uma sala central, desenvolviam-se, portanto, em redondo, todos os gabinetes e alguns comunicando entre eles. E aí tive a primeira percepção de que estava perante um consultório que tinha sido concebido por um médico, que privilegiava a privacidade dos seus doentes e que privilegiava o trabalho em equipa. E, ora, isto em 1930, pensemos um bocadinho nas evoluções que teve realmente, e sobretudo a medicina geral e familiar, a concepção que ele teve já nessa altura. E, portanto, às vezes poderia-se pensar, olha a estupidez, a Isabel começa por falar no Dr. José Pereira da Silva e chapa-lhe o consultório como se fosse a coisa mais importante e a pegada mais importante que ele fez, a casa que lhe foi atribuída como posto médico quando foi para a medicina geral e familiar. Mas o que esta casa revela sobre ele e sobre o seu profissionalismo é muito, é muitíssimo. E temos que pensar na década em que estava. E então eu vou passar, eu penso que, enfim, vou tentar ser rápida, mas como digo, sempre que quiserem, metam a colherada. Posso? O presente, acontecendo agora, é assim deste modo porque outras coisas já se passaram e múltiplos fatores tiveram de se encontrar e de se encadear para que este atual momento de existência houvesse. Para que eu hoje dê consultas onde dou, e na altura ainda dava, e seja percepcionada pelos utentes da maneira como sou, herdei muitas outras vivências e outros modos de atuar. E se a minha prestação se faz de saberes adquiridos e técnicas aperfeiçoadas, também não deixa de ser verdade que se faz destas heranças. Algumas há que, de tão efêmeras no tempo ou na competência, não deixaram quase nenhum rasto. Mas outras existem, muito relevantes, quer por terem sido mais profundas, mais continuadas no tempo, ou até por serem noutro tempo de maior miséria, falta de condições, de médicos e de um pouco de tudo. Às vezes, muitas vezes, era uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. De um modo muito sentido e particular, acho-me nitidamente uma herdeira de um património antigo e que até se assemelha nas perspectivas à minha maneira de ser como médica de família.
desde as parecenças das prestações que os utentes me imputam, à empatia com eles desenvolvo, à percepção de uma mesma solidariedade e disponibilidade, à mesma desenvoltura para os visitar nos domicílios, à vontade do tratamento pessoal, à organização que consigo incutir na profissão, ao facto de me verem como alguém a respeitar e até aos resultados que consigo obter nas ações de educação para a saúde que realizo. Este património herdado não é só profissional, ético ou moral, mas ele é também físico, material e, se calhar, é por aí que tudo deve começar, para que se dê um contexto a este enredo e se chegue à mente de quem me lê, neste caso, de quem me ouve. De todos os médicos que me antecederam na prestação de cuidados à população de Vila Fernando, aldeia do Concelho e Distrito da Guarda, há um que marcou e irá marcar pelos tempos vindouros e enquanto houver memória coletiva, que, como se sabe, é bem maior e mais intemporal nas nossas aldeias, onde as histórias ainda passam de serão a serão, mesmo nestes tempos de telenovelas e internet. E agora de inteligência artificial, também tinha que acrescentar. Como veem, há coisas a acrescentar. Não o conheci pessoalmente, só à esposa. Do seu caráter, referência e valores, só encontro as pegadas neste e naquele utente, nesta e naquela situação, que me é relatada muitas vezes pelo filho mais velho, colega já reformado do IPO de Coimbra, que de boa vontade me dá nomes e datas, mas relutantemente me descreve emoções, já que quer objetividade na abordagem. As únicas que lhe arranco são as lágrimas que lhe assomam à face quando lhe digo que devo escrever esta história como dívida a quem não conheci, mas de quem herdei a minha extensão de Vila Fernando. Posso não o ter conhecido pessoalmente, os seus defeitos, feitios e maus momentos também teria, mas sei que o que ele concebeu e ajudou a construir há cerca de 8 décadas ainda hoje é uma casa esteticamente bela e funcionalmente correta para as prestações de uma extensão de saúde que serve cerca de 1000 utentes. Na altura, Meio de Carmo, se calhar está mais desertificada, mas pronto. Já tem menos agora. Não, porque pessoas ainda há bastantes. Os médicos, os doentes é que fogem para a cidade. Pronto, ok. Pô, mas isso é outra assunto. Isto são outros quejantes. O Dr. José Pereira da Silva, filho de João Pereira da Silva e Maria dos Santos, casado com a Dona Maria da Conceição Cardoso de Vilhena Pereira da Silva, a tia Mariazinha, como me obrigou sempre a chamar, nasceu em 18 de setembro de 1903 em Vila Fernando e faleceu em 8 de 10 de 72 na Guarda, por consequências de uma neoplasia da próstata e de uma hepatite contraída quando andava em serviço de saúde pública no Sanatório Sousa Martins, onde à data havia muitos casos desta infecção nos doentes internados. Pensa-se por problemas de insalubridade das velhas canalizações. Ele foi hepatite B, eu, num dos anos que lá estive no hospital, era a legionela. Pronto. O seu filho mais velho encontrava-se então na Guiné, noutra guerra também perdida. Sepultado, quis ser na sua terra natal e bem fez, porque é onde ainda hoje das suas raízes brotam outras gerações, bem mais novas, mas que ali acham ter bom modo de vida e paz. Diana, onde é que está? Não está cá. Este é assim que me refiro. Dos seus laços, feitos de carinho e afeto, nasceram 4 filhos. Apenas a Maria Ângela, professora de Geografia, e a exceção que confirma a regra, não lhe serviu ele de modelo profissional. Posso acrescentar que o meu pai matriculou em farmácia.
Então, malandra. Malandra, então foi malandra, está a ver? Eu vivia na aldeia vendo as estrelas. Pronto. O meu irmão Zé Manuel era um bom observador. O José Manel e o Henrique eram médicos, e a Maria da Graça, infelizmente já falecida nesta data, era enfermeira de saúde pública. Da esposa, guardo ainda e sempre a memória de uma senhora que me tratava com infinita doçura nos nossos encontros. Como veem, ela exigiu sempre que eu a tratasse por tia Mariazinha. E era uma senhora de uma... não era só a afabilidade, era a infinita bondade, a infinita paciência. Eu lembro-me, e peço perdão, mas como estão cá muitos familiares, a paciência dela para a Guidinha. A Guidinha era uma prima direita, invisual, que ficou invisual quando estava na faculdade, por uma doença degenerativa, nunca cheguei a saber... Foi? Marfa. E que vivia num mundo muito próprio de dor e revolta. Muito próprio. E isso fez com que tivesse realmente uma falsa percepção de toda a vida que a rodeava. E essa falsa percepção criava situações muito complicadas, para além do seu feitio dificílimo, e que realmente a tia Mariazinha encarava com uma paciência infinita. E eu sei isto porque durante muitos anos fui a transportador da Guidinha para a Guarda e ia sempre deixá-la à casa da tia Mariazinha, lá em cima. E realmente era uma senhora extraordinária. Licenciou-se o Dr. José Pereira da Silva, em 12 de 12 de 31, em Coimbra. Uns anos mais tarde do que aquilo que se não o tivessem metido primeiro no seminário, mas era muito comum. Portanto, ele teve os primeiros anos de frequência no seminário do Fundão, aliás, como era costume das boas famílias beirãs. Mais tarde passaram a derivar, ou o Fundão fechou, também já não me lembro, porque no tempo do meu sogro ainda foi para o Fundão, mas os meus irmãos já foram para Beja e para Évora, mas também foram para o seminário. Primeiro vão para o seminário. Acrescido ao facto de até já ter um tio padre que ajudara na certa a esta primeira escolha. E aqui, entre parênteses, pus, digo eu, porque não sei. Após a licenciatura, deixou a cidade dos estudantes e regressou às suas origens. Iniciou carreira privada em Vila Fernando, sendo um daqueles médicos que hoje recebem o nome comum de João Semana, como se este nome numa verdadeira especialidade médica se tivesse transformado. Quase o consigo idealizar montado num cavalo, de capota aos ombros, percorrendo caminhos enlameados para acudir a mais um parto, ao escutar uma tosse de sangue tingida, lancetar um abscesso pútrido ou diagnosticar uma cólica feita de fruta verde. Posteriormente, concorreu também a médico do partido ou médico comarcão. Assim designado, o médico contratado pela Câmara Municipal para dar assistência aos habitantes das freguesias designadas no respectivo concurso. As mesmas funções, os mesmos atos, o mesmo profissionalismo, a mesma disponibilidade, mas agora com o acréscimo de ser um funcionário do Estado com obrigações acrescidas. E assim foi de 32 a 53, data em que passou para adjunto do delegado de saúde na cidade da Guarda, onde passou a residir. Mas é nos seus primeiros anos de profissão que ele sabiamente resolve valer-se dos seus familiares, amigos, junta de freguesia de Vila Fernando e outros habitantes
para construir um consultório médico que ainda hoje, passados que são mais de 80 anos, agora vão 90, continua a ser um modelo de estética aliada a uma funcionalidade moderna. Em suma, a sua visão criadora foi a de quem sabia os fins a servir e de que, tão bem concebida ser, ainda hoje o serve. Localizado numa das extremidades da aldeia de Vila Fernando, junto à estrada que segue para o Adão, num terreno situado perto do seu domicílio e herdado do já mencionado tio Padre Silva, é onde ele escolhe ser o local indicado. Elabora um esboço do projeto de acordo com o que considera ser necessário e suficiente, sem desperdícios de espaços ou rococós despiciendos, pede a ajuda de amigos de engenheiros para que o projeto tenha forma profissional e, com dinheiro seu, da junta e de alguns habitantes, ergue uma casa bonita, alegre, acolhedora, prática e funcional. De uma certa traça típica da década de 30, impulsionada à data em Portugal pelo arquiteto Raulino, nela plasmam as cores do amarelo e azul, que mesmo nos nossos dias associamos à calma e ao bem-estar. E tal como o citado arquiteto teórico da chamada Casa Portuguesa, também o Dr. Pereira da Silva quis construir uma casa que, utilizando características modernas de engenharia, fosse entremeada de traços tradicionais, se adequasse à função e ao meio envolvente. No seu exterior não interessa muito, mas no seu interior escolhe divisões partindo todas da mesma ampla sala de espera e interligada por portas interiores, o que lhe confere funcionalidade prática e de privacidade para os doentes. Quanto ao mobiliário e equipamento técnico, umas memórias que encontrei lá lembram-se da cama, ou memórias neste caso de doentes, umas memórias lembram-se da cama onde receberam o soro, outras da cadeira onde o médico se sentava de pernas abertas e termocautério na mão, com que se queimavam os carbunclos, outras ainda do funil ou corneta com que eu via os meninos nas barrigas das mães e que eu ainda encontrei entre alguns dos seus antigos pertences. Só que eu dei-lhe o nome de estetoscópio de Pinar, porque foi assim que me ensinaram na faculdade. Estava feita a obra, o seu consultório, que é agora e ainda a extensão de Vila Fernando. Bem, depois foi um tempo feito de histórias que vão desde os domicílios feitos a cavalo, à galinha viva oferecida após um parto e que se escapa do sovaco para se perder nos matagais. Já vos conto outra. Como veem, eu já estou a meter. Ao capote que num rigoroso inverno fica na aldeia do Marmeleiro a servir de resguardo a um recém-nascido. À mulher de parto arrastado que quando vê... Ele era magrinho na altura. Quando vê assim, fininho, se vira para o marido e vocifera: pedi-te ao médico e trazes-me isto. Ao filho Zé Manel, que na inocência dos seus 5 anos dava a bomba do termocautério enquanto o pai queimava os carbunclos. À cama no consultório, cama de dormir, para administrar a penicilina de 2 em 2 horas e que era armazenada em gelo e serradura para não se deteriorar. Ou para vigiar o soro, que combatia a desidratação das graves gastroenterites de verão que tantas crianças dizimou no nosso país. Toda a gente sabe, se lembra nas nossas aldeias, dos nossos anjinhos. Ora bem, então aqui vou meter uma colherada, outra colherada. O doutor, peço desculpa de
também personalizar um bocadinho, mas os afetos também são isto. Para verem como me sinto verdadeiramente uma herdeira. O Dr. José Pereira da Silva, portanto, ofereceram-lhe uma galinha viva depois de ter ido fazer um parto, escapou-se-lhe do sovaco e fugiu para a mata. Um dia estava eu a dar consultas, mais tarde a população do Adão, que eu recebi em Vila Fernando, exigiu legitimamente, é legítimo exigirmos tudo o que quisermos, ter também um posto médico no Adão. E eu ia lá 2 vezes por semana. Ia primeiro a Vila Fernando, depois ia dar consultas ao Adão. No Adão havia uma força da natureza chamada Maria, que um dia, entre 2 consultas, entra no gabinete e pede uma chave do Jeep. Ok. Eu já nem questionava, depois também já vos conto porquê. Também herdei isso do Dr. José Manuel Pereira da Silva, eu já nem questionava, entreguei-lhe a chave. Quando acabei as consultas e abri a porta do carro, sai-me um galo, aos pulos, porta fora, a fugir pelo meio da aldeia. Está claro, o Dr. José Manuel também já não apanhou a galinha, eu também já não apanhei o galo. Eu tive mais azar que o Dr. José Manuel. É que o galo ficou lá pelo menos 2 horas a fazer tudo quanto era porcaria dentro do Jeep. Pronto. Mas como veem, passado tantos anos, repetem-se as mesmas histórias. Se calhar também... Então agora já meto a colherada. E se calhar então, porque também herdei da população aquilo que eles herdaram dos tempos do Dr. José Manuel. Já aqui foi dito que o Dr. José Manuel levava aquele absurdo de dinheiro por cada consulta. E que a maior parte delas não eram pagas. Aliás, ele tem uma frase muito engraçada para uma ainda prima, uma que eu soube muito, aliás, soube há pouco tempo, em que ele lhe dizia: olha, rapariga, eu sou um pelintra. Olha, dos doentes ricos sou amigo, não levo dinheiro. Os pobres não me podem pagar. Portanto, a sensatez deste homem. Ora bem, mas então vou-vos dizer isto a propósito da história do galo. Quando cheguei a Vila Fernando, logo nos primeiros, não sei quando teria passado, 1 mês, 2 meses, eu sentia-me muito feliz a fazer o que estava a fazer, sempre adorei ser médica de família, mas havia um comportamento nos meus utentes que me desagradava sobremaneira e que eu não entendia porque é que o faziam. Desde a primeira consulta, sem me conhecerem de lado nenhum, eles iam à consulta e todos me levavam qualquer coisa da sua horta. Ora, eu fui no verão, portanto, suponham, um levava uma alface, outro levava um saquinho de ervilhas, outro levava um... E eu sentia, desculpem a expressão, que me estavam a comprar. Eu dizia, eu não fiz nada a esta gente, eu não é? Podia ter, eventualmente, tê-los trazido para a guarda como trazia, mas não, esta gente vai querer alguma coisa de mim. Está-me a dar aqui para depois me exigirem qualquer coisa. Uma baixa, um atestado para o tribunal, que era das coisas que mais me fazia ferver, e incomodava-me. E, portanto, eu, pura e simplesmente, não aceitava nada. Passado uns meses de lá estar, a funcionária administrativa que trabalhava comigo, a Dona Maria de Lourdes, mãe do Dr. Jorge Proença, o provedor da nossa Santa Casa, uma senhora já com muito traquejo, uma senhora que conhecia muito bem a população de Vila Fernando. Um dia, no fim das consultas, eu imagino que lhe deve ter custado horrores a ela, mas chama-me à parte e diz-me assim: oh, doutora Isabel, os doentes daqui até gostam muito de si, mas há uma coisa que eles dizem, é que eles trazem assim as coisinhas de casa deles e dizem que a senhora não aceita porque deve ter nojo deles. E isso ofende-os. E eu, naquele momento, interiorizei tudo o que isto queria significar. A ofensa que eu estava a fazer.
sem querer. E ela disse-me, sabe, e eu disse, Dona Lourdes, mas isto não é normal, as pessoas virem ao médico e virem todas e todas querem dar qualquer coisa da casa deles. E ela diz, não, é que eles há muitos anos, desde o tempo do Dr. Silva, que estão habituados. Eles não tinham dinheiro para lhe pagar e, portanto, eles traziam-lhe aquilo que tinham das coisas deles. E, portanto, isto é um hábito deles. E eu pensei, ok, não me estão a comprar. E é que eles acham que a senhora tem nojo deles. Eu disse, Dona Lourdes, ninguém tem nojo de ninguém. A partir de agora, nem que eu não gosto do que me deiam, desde que seja, agora vai-os avisar. Ai daquele que queira comprar alguma coisa para me dar. Não. Ok? Eu aceito as coisas da casa deles. E, portanto, a situação que me fez passar algumas vergonhas, mas realmente até isto eu herdei do Dr. Pereira da Silva. Porque como não tinham dinheiro para lhe pagar, era o agradecimento, o reconhecimento e que perdurou durante décadas. Décadas e décadas. Eu encontrei em Vila Garcia um casal de contrabandistas, daqueles contrabandistas antigos a pé. Portanto, quando eu fui médica deles já eram pessoas de muita idade e eu ia fazer domicílios lá à casa porque a senhora estava com grave imobilidade e ela, passado estes anos todos, e contava-me muitas histórias do contrabando e as histórias com os guardas fiscais e um horror infinito de histórias, dizia ela que uma das mágoas que ainda tinha e com que ia morrer é que uma das vezes, foi poucas vezes apanhada, mas uma das vezes em que tinha sido apanhada, ela trazia debaixo das saias um corte de bombazine para oferecer ao Dr. Silva, que a tinha salvo não sei o quê, já não me lembro. E ainda passados 50 anos, era uma das mágoas dela. Era não ter podido reconhecer a este médico que estamos hoje, porque estamos hoje aqui, e os guardas fiscais terem ficado com a bombazina. Pronto, mas isto para vos contar que para vocês se irem apercebendo aquilo que eu herdei, que vai muito mais além do que aquilo que nós convencionamos como a arte da medicina. Se calhar, por isso é que a medicina é uma arte também, porque é feita destas coisas todas, deste entrelaçar de coisas todas e que começam até num consultório. Como a miséria era muita e a varíola uma doença endémica, mas para a qual já havia vacina, do seu próprio bolso retirou muitas vezes o pecúlio necessário para vacinar quem mais o necessitava, tendo sempre em vista o bem de quem servia e a saúde pública que tanto o preocupava. Prevenção e profilaxia faziam parte do seu modo de atuar e não apenas o tratamento da doença já instalada. Como o tempo lhe veio dar razão. Em qualquer país civilizado, a prevenção das doenças e a promoção da saúde são os pilares fundamentais de uma correta legis artis da medicina. Tantas e tantas histórias de um médico preocupado com a higiene, ou falta dela, sempre disponível para tirar dúvidas e para ensinar os cuidados básicos a ter com a limpeza e fervura dos materiais, o tratamento das feridas, a importância da higiene comunitária,
da habitação e pessoal. O rigor nas vistorias da habitabilidade, o que por vezes até lhe causou alguns dissabores, com quem não teimava em não mudar velhos e insalubres hábitos. Um verdadeiro precursor da defesa das normas sanitárias, num concelho onde saneamento e água potável no domicílio eram ainda uma realidade escassa. Histórias do seu saber comunicar numa linguagem que fazia cada um sentir-se como seu igual, das visitas que lhes fazia no hospital quando se encontravam internados, da sua capacidade de aceitar a pobreza, as mesmas faltas de higiene, as más condições domiciliárias e do seu aporte familiar e comunitário para os problemas. E como os inteligentes sabem que sós fazem muito menos que muitos e que os hábitos antigos não se podem desprezar, quando chegou, ele não afrontou diretamente aqueles que antes dele tratavam a população que queria servir. Os mais maduros, para não dizer outro nome que é horrível, como eu, lembram-se nas aldeias, quem nos tirava os dentes eram os barbeiros, quem tratava dos nossos ossos partidos eram os indireitas. O doutor José Manel, o doutor, eu peço desculpa, isto é a força, era a força do hábito de falar com o doutor José Pereira da Silva, não os afrontou. Antes fez, em vez de fazerem parte do problema, fariam parte das soluções dos seus doentes. Compreendeu perfeitamente que deles havia necessidade por falta de clínicos e que os mesmos faziam parte da cultura rural que não iria abandonar tão pronto velhas práticas. Preferiu antes servir-lhes de exemplo nas boas práticas e na transmissão de conhecimento, como as regras básicas de higiene, de tratamentos e de opções. Mas se ele pensava assim, também o contrário era verdade. Como atesta o encontro que teve com o barbeiro do Albardo, o qual pontificava como um senhor dentro dos barbeiros da região. Segundo eu entendi, na altura era muito conhecido o barbeiro do Albardo. E então seguia o então estudante finalista de medicina, faltava-lhe uma cadeira para se licenciar, com o dito Padre Silva, quando encontraram o supracitado barbeiro que cumprimenta cerimoniosamente. O senhor padre, como vai? E então o homem que aí leva, quando é que se apronta? Está quase, responde educadamente o clérigo. Olhe, ele que se apronte depressa, que eu já vou ficando velho. Portanto, acho esta história deliciosa. Esperto barbeiro, que sabia também ele da necessidade de novos braços e saberes para mitigar os sofrimentos desse tempo de miséria. Mas o doutor José não se ficou por aqui num trabalho que queria de equipa. Por ser mulher e mãe, à sua esposa pediu o papel de puericultora para o ensino de regras básicas de higiene dos recém-nascidos e da sua alimentação. Foi ela também assim, um complemento do seu papel de médico, e também a ela a consigo imaginar a ferver garrafas e tetinas, passar e dobrar em voltas, enfaixar umbigos e limpar rabinhos macios de cor-de-rosa. Ela gostava muito que eu lhe contasse sobretudo aqui, a nossa educação para a saúde em relação às mães, às jovens mães. Era uma das conversas
que tínhamos habitualmente era sobre o que é que fazíamos, como fazíamos, etc, etc. Portanto, ainda assim, com curiosidade até ao fim da vida. Ora bem, o seu empenho e dedicação profissional, para além da falta de quem o substituísse nas suas ausências, impediram-no muitos anos de ter férias. Apenas deixava os que cuidava durante breves dias e esses destinavam-se essencialmente a atualizar-se, nomeadamente nos cursos de atualização médica realizados pelo professor Fernando da Fonseca, um dos mais notáveis médicos da sua geração, que se notabilizou pela sua atividade pedagógica e clínica e que deu nome ao atual Hospital Amadora Sintra. Não sei se ainda é. É, ainda é. A sua vontade de estar sempre informado e bem, sobretudo o que novo surgia em termos de medicina e saúde pública, levaram-no a investir em vasta biblioteca, que é hoje também um elemento de memória para os seus descendentes. Ainda é? Pronto. De ausências pessoais, apenas a ida anual a Lisboa para piedosamente participar na procissão da Nossa Senhora da Saúde. Quem sabe para renovar ânimo e pedir forças para as tarefas que da saúde dos outros lhe cabiam. Os anos passaram e o Dr. Pereira da Silva, em 1952, deixou a sua obra, a sua criação em Vila Fernando, para acudir à saúde pública do concelho. Aqui eu pus assim porque não consegui que me falassem muito. Não que alguns não falem em certos problemas com o poder público, lembremos-nos que era um médico com o Marcão, o Estado Novo, uma certa revolta em relação a quê? E eu pus um ponto de interrogação porque não consegui que mais ninguém me dissesse nada. Não sei se alguma coisa se passou, se era mesmo só uma revolta de quem lutava para que as condições fossem melhores. Nessa altura, o Estado Novo dominava em todo o seu esplendor. E o seu consultório lá ficou. Doado, primeiro para outros médicos comarcões, médicos do partido, mais tarde para os médicos da Caixa e, por último, para os médicos de família. Eu vi neste último lote. O consultório do Dr. Pereira da Silva era já uma das extensões de saúde do Centro de Saúde da Guarda, no meu tempo, porque os tempos e as políticas mudaram e o Serviço Nacional de Saúde já tinha, e muito bem, nascido. O seu uso permanente, as intempéries, as folhas caídas no telhado, a empregada lá de casa, que deixou de ir encerar e polir o soalho. Como veem, até nisto, a doação da família ao interesse público. A empregada é que fazia, diga, a manutenção e limpeza do consultório. A falta de manutenção, o tempo, esse terrível contínuo de contagem crescente levou à degradação da sua obra. Quando cheguei, chovia na rua e no quadro elétrico. A água, e como veem, o médico está sempre a eslavaçar as mãos, não sei se temos um complexo de Pilates, mas entre cada doente lavamos as mãos. A água vinha da fonte em jarro de plástico. No inverno, estão a imaginar a que temperatura chegava a água ao lavatório. Eu acho que ainda deve haver doentes meus que ainda devem ter terror de pensar que eu iria palpar-lhes a barriga ou as mamocas. Porque as mãos geladas constantemente. O soalho tinha buracos onde cabiam os pés. As janelas deixavam passar todo o vento que quisesse.
o vento que quisesse também assistir às consultas, e o frio por vezes era tanto que a vizinha Dona Amélia me aconchegava com uma braseira antiga que ia buscar a casa cheia de brasas crepitantes. Estávamos em 1985. Mas quem nasce bem feito pode ser recuperado. E aí barafustei. Isto assim não tem condições dignas para tratar os doentes e, além disso, são 50 anos de história ao serviço da saúde. Se até eu, que vim de fora, tenho disto orgulho, mais o há de ter quem nele revê uma obra de um filho da terra e a solidariedade de toda uma população. A Junta de Freguesia e a Câmara Municipal da Guarda ouviram-me. Bem sei que às vezes barafusto muito alto, mas penso que o meu sentir também era deles e a requalificação nasceu. Como podemos compreender, nem tudo ficou igual e nem o próprio Dr. José Pereira da Silva o teria querido. Já que novas exigências e legislações existem, mas tentou-se preservar ao máximo a estética exterior, criando mais conforto e acessibilidades e modernizando os espaços interiores, mas mantendo a mesma funcionalidade prática, agora para diferentes funções. Certo é que mesmo nos tempos em que chovia no quadro elétrico e naqueles em que já não chovia, me questionei muitas vezes sobre a influência do passado deste consultório no meu presente. Como condiciona o ambiente antigo as novas prestações? O que é que eu herdei de quem não cheguei a conhecer? Uma casa? Resume-se tudo a uma instalação? Não. Basta voltar ao início desta história para agora se perceber. Eu herdei essencialmente, e se calhar a outra grande pegada que encontrei a seguir, foi quando, penso que no primeiro ou segundo ano em que estava em Vila Fernando, em que me dei conta que tinha um surto de brucelose entre os meus doentes. E um surto de brucelose, nós já sabíamos à altura, não se resolve só fazendo o diagnóstico dos doentes, mas tínhamos que ir ao foco, onde estava o contágio. E aí eu tinha que pedir, além da intervenção da Delegação de Saúde da Guarda, onde estava a doutora Susana, e de quem tinha o incondicional apoio, a Direção Regional da Agricultura e a população. Até porque, assim que constasse que se quereria fazer qualquer coisa, e pensava eu, e a população surpreendeu-me, eu estava a ver todos, e na altura havia muitos pastores, todos a vender o seu rebanho com suspeitas de que estavam infectados, e que aquilo que conseguiríamos, ao fim e ao cabo, com uma ação de educação para a saúde global na população toda, e como vem incluindo os seus animais, era que eles vendessem e fossem disseminar pelo país inteiro. E a minha surpresa foi a participação daquela população, quer no rastreio da doença em si, que fizemos com colheita de sangue aos doentes, e posteriormente com o laboratório, que vinha para o laboratório aqui na Guarda, com as ações de informação e realmente com o rastreio aos animais. E de todos, e como vem, eu apanhava a população que vinha do Adão até ao Albardo, até Vila Garcia. De todos, apenas tive conhecimento de um caso em que o pastor vendeu o gado antes de se fazer a ação de educação para a saúde. Isto é de uma população que vem há décadas com educação sanitária, com noções básicas de saúde pública e que lhe foram incutidas por este homem. E eu herdei-as. E fui dela beneficiária. Não é?
que eu podia fazer tudo o que quisesse para erradicar a brucelose e não o conseguiria sem o apoio de uma população que na sua memória coletiva traz as noções essenciais de saúde pública. Ora bem, mas este enredo não é meu, é de outro que no final de vida se infectou de doença contagiosa quando acudia aos demais. É certo que já tinha outro mal a esbater-lhe as defesas. Dos últimos tempos do Dr. José Pereira da Silva, relembram as minhas fontes a sua capacidade de suportar o sofrimento, sem queixas ou lamentos, característica que já bem novo tinha demonstrado ao cauterizar um carbúnculo na sua própria face. Mitigou sofrimentos alheios, mas tentou sempre esconder os seus. Para trás ficavam os seus doentes, a sua tenacidade em afrontar quem não queria melhorar as condições de vida do cidadão comum, a sua luta pela saúde pública, pela prevenção, pela promoção de estilos de vida saudáveis, pela profilaxia das doenças. O seu grande amor e apego à terra-mãe e seus frutos, que o levaram a ser presidente do Grêmio da Lavoura da Guarda em Manteigas, vice-presidente da Federação dos Grêmios da Lavoura de Viseu e procurador à Câmara Corporativa da secção referente aos assuntos agrícolas, e como isto nos faz lembrar uma outra época de riqueza agrícola que lentamente se exauriu da nossa região. O seu amor à arte, ao conhecimento e ao saber, que levou a que já próximo da sua morte tivesse sido convidado para diretor do museu onde hoje nos encontramos. Por último, e em primeiro, a sua família. Dia 8 de outubro de 1972, vivia eu ainda numa adolescência descuidada, onde não existem grandes responsabilidades. Morreu o homem, o cidadão, o médico, de quem eu herdei mais tarde, sem o conhecer, um consultório repleto de memórias. Da sua família, a pessoa com quem lidei e mais consistentemente foi com o filho José Manuel. Primeiro, enquanto ele ainda estava no IPO, que me valeu em muitas situações graves que encontrei. Naquele tempo ainda não havia realmente os mecanismos de acesso como hoje estão definidos para uma consulta hospitalar, senão lá ia eu para a SIC com o Dr. Zé Manel, como no caso das gêmeas, a dizer que tínhamos furado. Naquele tempo não existia e, portanto, o que existia era um telefone e uma disponibilidade imensa do Dr. Zé Manel, e muito mais quando ele dizia: é um doente de Vila Fernando. E, portanto, no dia seguinte, o doente de Vila Fernando estava no IPO. Depois, mais tarde, e, portanto, o Dr. Zé Manel, sempre que vinha à Vila Fernando e fosse dia útil, fazia questão de me ir visitar ao consultório. Mais tarde coincidimos como deputados na Assembleia Municipal, amigos, mas cada um em sua bancada. E então, isto acaba assim. Ao filho José Manuel bailam lágrimas nos olhos quando lhe digo que vou contar este conto porque o devo de verdade.
Diz-me que é o melhor presente de Natal que alguém lhe pode oferecer. Mas o presente não é só para ele, é também para mim, como paga de um tributo aos antigos saberes e para um coletivo que não deve perder as suas memórias. Óbvio é que esta é uma curta história para tão preenchida vida como foi a do Dr. José Manuel Pereira da Silva. Tome-se isto, aqui neste caderno, e isto que eu hoje aqui estou a fazer, tome-se apenas como uma singela homenagem de quem mais não teve tempo nem sabedoria para a enriquecer. No final desta história, escrevi que um homem morreu. Enganei-me. Afinal, há modos de nunca se morrer. Pelo menos enquanto a memória perdurar nesse fio onde outros podem tecer. E eu teci no fio da vida do Dr. José Pereira da Silva. E a família que me desculpe, mas eu considero-me uma herdeira riquíssima dele. Obrigada. Boa tarde. Queria dizer duas coisas em relação ao Dr. José Pereira da Silva, mas primeiro eu queria identificar-me, a maior parte das pessoas que aqui só não me conhecem, realmente, eu fui casado com a filha mais nova do Dr. Pereira da Silva. Eu conheci o Dr. Pereira da Silva em 1967, portanto eu vivi com ele 5 anos, ele faleceu em 8 de outubro de 1972. Eu tive uma relação muito próxima com o Dr. José Pereira da Silva, que eu passo a designar por meu sogro, mais fácil é a identificação. Sempre o considerei um homem excepcional. Era um homem excepcional. De uma inteligência, de uma cultura, de uma perspicácia. Eu não vou falar do ponto de vista da medicina, porque da própria da medicina a senhora já falou sobre também, e portanto os presentes que o conheceram sabem da prática diária dele, em Vila Fernando e depois aqui na Guarda, quando ele foi um delegado de saúde. Eu queria contar duas histórias que definem, em certa medida, a maneira de ser do meu sogro. Lembra-me, por exemplo, ainda quando ele era estudante em Coimbra, lembra-me porque estas informações foram sendo passadas pela família, uns para os outros, mas lembro-me do Henrique, filho, contar com graça que o meu sogro, quando estou em Coimbra, fez uma vida, um certo boémia, e pertencia a um determinado grupo que se degladiava com um outro grupo, não sei se de posições políticas diferentes na altura, mas enfim. E então, esse outro grupo parece que era um grupo todo de meninos bem, ou coisa ativada, bem vestidos na altura, e então o meu sogro, para irritar esse grupo, foi a uma casa lá em Coimbra e perguntou: Sr. António, o senhor tem cocos? E eu disse: tenho. Quantos é que tem? 17. Eu compro os cocos todos. E passou a usar, até ao final da sua formatura, o chapéu de coco, daí ficar conhecido por Silva do Coco, no nosso evento. Vulgarmente conhecido por Silva de Coco, até me estou a lembrar que um dia um médico encontrou-me e disse: foi você que casou com a filha de Silva de Coco. Lembro perfeitamente disso. Mas eu tenho uma outra história muito engraçada. O meu sogro era um homem muito perspicaz e era um homem, por vezes, um bocadinho áspero e rude em determinado tipo de situações. Não era fácil. Não era um homem fácil. Mas acontece que um dia, há aqui uma particularidade que não foi dita e que provavelmente muita gente não sabe. O meu sogro, quando faleceu, o meu sogro, quando se reformou, era delegado de saúde de Lisboa.
Eu não sabia dessa Não. coisa. Então vou contar a história. Na altura, eu vivia profissionalmente em Lisboa e vinha ao fim de semana à Guarda passar com a família, namorar. Na altura namorava, portanto, com a Graça. E nesse fim de semana ele disse assim: ó Zé, você vai para Lisboa. Poxa, então vou depois do almoço, domingo, vai trabalhar segunda-feira. Você vai-me boleia. Poxa, por uma boleia. E assim fomos para Lisboa de carro. Eu, na altura tinha um carro, eu era um jovem, tinha um carro desportivo, de ajudar, enfim. E lembro-me que na viagem, da volta e meia, eu já vai a 80, já vai a 90, olha lá. E tal. Imagino, sou todo daqui a Lisboa, em 1971, não havia autoestrada, não havia nada, era o dia inteiro a viajar. Quando chegávamos ao hotel em Lisboa, isto a propósito, porque ele no dia a seguir, de manhã, tinha que estar na Direção-Geral de Saúde para tomar posse. Ele tomava posse como delegado de saúde de Lisboa e reformava-se no próprio dia, e aí terminou a carreira profissional dele. E lembro-me quando chegou a chegar ao hotel, ele disse-me assim: ó Zé, o seu carro é muito bonito, mas há uma coisa que lhe digo. Ele é tão pequenino, que me faz lembrar uma retrete no vão de uma escada. Então, uma história que define, em certa medida, a maneira de ser do meu sogro. Há muitas histórias, e eu não vou ocupar-vos com mais tempo com as histórias dele. Eu admirei sempre. Esta personagem era um homem, para além de médico, ele tinha duas paixões: a agricultura e a numismática. Não sei se a senhora sabia. Ele tinha uma coleção de moedas, uma coisa fora de série: ouro, prata, bronze, etc. Uma coleção muito grande, muito grande. Era uma das paixões dele. Muitas vezes eu lembro-me, lá a secretária aqui em casa dizia: vem cá ver esta, vem cá ver aquela. Olha esta. Estava a catalogá-las e a limpá-las com produtos à base de vinagre, ou coisa que vai, arena, mocheiro de vinagre, como pessoas hoje, exatamente. Queria também lembrar, a senhora também lembrou, a Sra. Mariazinha, de quem eu me emociono. Era uma senhora doce, para mim era a expressão. Era uma senhora doce, por trás de um homem excepcional. Muito obrigado. Sim. Fazemos aqui um cumprimento do Sim, Pedro, sim. presidente da Junta de Freguesia, prima. Eu também me chamo José da Câmara Municipal, sou a vice-presidente, cumprimentar a todos, os elementos que aqui estão, nos serviços municipais. Eu dizia que eu também me chamo José Pereira da Silva. E devo justamente os dois últimos apelidos ao meu avô e o primeiro também ao meu avô. E o primeiro nome devo ao meu avô, porque justamente a minha avó estava muito incomodada porque a minha mãe estava para ter o parto perto de outubro e era o aniversário da morte do meu avô. E a minha mãe terá resolvido isto com a minha avó, dizendo: se ele nascer nessa data, ficará José. Não nasci no dia 10 de 76, mas fiquei José na mesma, em homenagem a ele. Mas queria dizer uma coisa: eu sou o quarto da linha cronológica dos netos e sou daqueles que não conheceu o avô. O meu avô casa tarde, tem filhos tarde e, subsequentemente, netos muito tarde. E penso que o meu irmão estava a dizer, o meu irmão mais velho, que conheceu, ainda tem imagens do avô. O meu irmão Luís, que ali está, nós estamos aqui 6 dos 8 netos. E o meu irmão Luís, não sei se será memórias, mas eu, naturalmente, só tenho projeções daquilo que me foram contando. E aquilo que me foram contando foi do meu pai Henrique, do meu tio Zé Manel, do meu tia Ângela, da tia Mimi, da minha própria mãe, do meu tio Zé Augusto. E fazemos a projeção das nossas imagens e vemos, de facto, como a doutora dizia há pouco, vamos nas pegadas. E hoje vimos atrás das pegadas. E o meu pai, a minha tia, os meus tios tiveram justamente essa vivência de conviver à mesa com ele. Conheciam-lhe o tom de voz, conheciam-lhe o humor, conheciam-lhe, tal como o José Augusto dizia, conheciam-lhe as palmadas justamente porque o meu pai, a comando do meu tio Zé Manel, terão subtraído uma dessas valiosas moedas em prol de um dia inteiro nos carroceiros e conheciam-lhe também as palmadas. E esta história é inesquecível do Zé da Família. E dizer que justamente os nossos tios, o meu pai,
têm essa vivência que é muito rica. E nós temos estas projeções. E aquilo que não quero estar aqui a falar em nome dos meus primos ou dos meus irmãos, mas penso que se revelarão certamente nas palavras que eu estou a dizer, que agradecemos profundamente porque hoje a projeção é diferente depois desta conversa. É uma projeção muito mais rica. E hoje quase que o conseguimos ouvir e conseguirem ver a imagem dele sentado em cima da égua para dar consultas. Eu agradeço profundamente à Soutora este momento. Para mim, prometo-lhe que justamente neste caminho das pegadas tentei passar toda esta sabedoria e esta informação dos meus antepassados para a geração que virá a seguir, para as minhas filhas. Agradeço à Ordem dos Médicos este momento extraordinário, agradeço à Junta, à Câmara Municipal da Guarda também, um prazer. Muito obrigado. Obrigado. Dr. João Pedro. Eu não tenho... Faz favor. Também sou excesso, eu só quero dizer uma coisa, eu não queria dizer nada mais do que aquilo que o meu primo disse e o meu tio, sou filho da Maria Ângela. Queria só dizer uma coisa, eu não podia deixar de dizer. O meu avô teve 4 filhos servidores públicos, 2 médicos, a minha tia Graça e a minha mãe professora. A honra e a dignidade do serviço público. A honra e a dignidade do serviço público que os meus tios tiveram, que a minha tia teve e que a minha mãe prestaram, aprenderam em casa. E era só isso que eu queria sublinhar. Disse, afirmou na questão da prestação dos cuidados de saúde, mas há mais do que isso. Há uma honra e uma dignidade que é exercida. E num momento complicado que vivemos na sociedade, não o dizer ficava-me mal. Também queria acrescentar uma coisa, queria agradecer-vos a todos as palavras. Eu não conheci o meu avô, como sou da geração que já não o conheceu, mas está aqui presente a família toda que conseguiu estar aqui. E não é por acaso. É porque a nossa família também tentou, e isso vem dos nossos antepassados, tem honra na diversidade. Não é só no serviço público. Tem honra na diversidade, na conversa, na discussão. E isso também vem muito daquilo que os nossos pais aprenderam com os pais. E era isso que eu queria dizer e sublinhar. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado ao Sr. Presidente. Eu, rapidamente, quero agradecer, como filha ainda presente, embora neste momento já esteja a caminho de 78, mas sinto-me com bastante energia ainda para este momento, para me lembrar de muitas coisas, de muitos momentos. Eu já saí de Vila Fernando na 2ª classe. A razão do meu pai ter abandonado a sua clínica, a sua vila, a sua aldeia, foi acompanhar os filhos. O primeiro já tinha feito, estava interno num colégio, São Miguel, tinha saído de casa. E ele pensou, eu vou ficar sem os filhos. E não fico. Portanto, foi fazer a saúde pública a Lisboa, concorreu para a delegação de saúde, ficou subdelegado de saúde, para poder exercer clínica, porque se fosse delegado não podia. Ele tinha 4 filhos, teve 4 em Coimbra ao mesmo tempo na faculdade, sacrificou-se. A preocupação dele no princípio do ano era saber as cadeiras que tínhamos, a data dos exames, estar presente, mandar a minha mãe para a casa de Santa Zita para nos acompanhar na altura dos exames, ser um pai sempre presente, com todas as dificuldades, porque passou. Queria referir que a preocupação dele de eu ir para a farmácia é que ele montou em Vila Fernanda um posto de farmácia, o Sr. Antoninho, perto do consultório, quem vai para Vila Mente, do lado direito, onde pôs uma afilhada, a Maria Dito, a Ditinha, a trabalhar, onde tinha a necessidade básica, algodão, álcool e os produtos de primeira necessidade, porque entendia que a aldeia precisava dos produtos básicos que não podiam vir buscar à cidade. Portanto, esse assunto eu gostava de referir.
era a caminho de Vila Neno, quem conhece muito bem, eu como professora. Agora já não é, caminho Não é? mas é outra estrada, não Mas é? era ao velho Mas era, caminho, sim, senhora. Eu Não, como onde era professora, quando eu cheguei? Não, Maria do Carmo. Era o posto de farmácia. O posto de farmácia não era aquele por baixo Era. da casa da Dona Era, Mariazinha? Era, Não. Era. A caminho do mercado, do lado direito, assim por baixo. Sim, naquela Sim, coisinha sim, pequenina. sim, que pequenina, ainda essa. era quando eu cheguei. Era, ainda era. montou lá o posto de farmácia. Isto esteve lá ainda muito tinha a preocupação de os dois filhos irem para a medicina, eu ir para a farmácia e a minha irmã Ir para a enfermagem. Eu tive um feitio um bocadinho mais saltitante, Rebelde. morrei para jogar. Era mais. Era... Quis também serviço público, não é? 36 Naturalmente. anos professora, mas um bocadinho diferente da saúde, não é? Eu também gostava de referir que o meu avô, pai da minha mãe, também era médico e homem. Então já vem Pai. Sim, já tinha. família, Já a família e já quis tinha. sair um bocadinho da saúde. E fiz outra profissão de carreira. Eu, como professora, dei explicações ao meu primo, marido aqui da nossa amiga Manel. Ao Manel. Dei explicações. Está ali atrás também. Está Manel. Está lá atrás. Não, Manel, não tinha visto. Manel. Mas eu estou sem óculos. Dei explicações ao Manel. Eu gostava muito de dar explicações. Geografia, estrelas, já. Está referido aqui um bocadinho da nossa história familiar. Pronto. Muito bem. Eu não sei se mais alguém quer. Ah, sim. Sim, sim. O Pissarra é o mentor disto tudo. Sem ele. E a doutora Isabel Pereira por esta belíssima conversa. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos por estarem presentes. Ainda, pronto, em nome do Dr. Pissarra, que é mesmo uma pena ele não estar presente, agradeço mesmo a casa cheia. É uma honra e é, se calhar, por estas pessoas que é uma honra ser médico e é de onde vem, se calhar, que a parte em que medicina é uma arte e temos de estar todos gratos a eles, não só como médico, mas também como pessoa e como utente do Serviço de Saúde e do Serviço Nacional de Saúde. Obrigado a todos. Eu vou passar a palavra à Sra. Vice-Presidente, à professora Amélia Fernandes, por toda a ajuda que nos tem dado, porque também sem a ajuda do município nada feito. Pronto, um bem-aja a todos e obrigado também à Leonor pessoalmente. E pronto, espero que estejam próximos. A próxima sessão será no dia 20 de março, com o Dr. Arnes Diniz. É uma honra para mim estar aqui hoje na representação do município, não só pelo valor que eu conheço a atividade que efetivamente o Dr. João Pedro presta com esta atividade, mas também porque nesta quinta sessão trouxeram um médico que é avô de uma pessoa que eu prezo e considero e que é técnica superior do Museu da Guarda, que é a doutora Ana Leonor, e do qual eu descobri hoje que o avô foi diretor. Não chegou a ser, mas foi convidado para. Mas, Dr. João Pedro, tenho que lhe agradecer profundamente esta atividade que está a desenvolver, porque traz-nos aqui os médicos ilustres da nossa terra, ilustres pelo seu carisma, pelo seu profissionalismo, pela sua humanidade próxima das populações que na época em que eles viveram tanto necessitavam, porque eram épocas de miséria, e que efetivamente nos mostra que eles, para além disso, tinham atividades paralelas a estas que efetivamente também eram importantes, quer para a comunidade em que eles estavam inseridos, quer muitos deles até a nível nacional tiveram a sua importância. E portanto é muito bom ver esta retrospectiva que se calhar nenhum de nós se lembraria de ir fazer e que vocês efetivamente vêm trazer aqui à comunidade. E a todos nós que efetivamente, eu me falo, de estar aqui quando me é possível, é a segunda vez que eu venho, hoje embora seja a quinta sessão, mas vou acompanhando quais são os médicos que vocês vêm trazendo aqui e efetivamente é muito bom nós virmos aqui e termos noção que na região da Guarda houve efetivamente médicos que contribuíram para a preservação da saúde, que transmitiram valores, que transmitiram aprendizagens que se foram realizando, como a doutora Isabel referiu, e a doutora Isabel não se faz zangar com o doutor João Pedro.
porque efetivamente eu escolhi a pessoa certa a trazer aqui para fazer retrospectivamente. Toma, vá, já lhe dá razão, já ficas... Portanto, acho que ele está redimido, porque efetivamente a doutora foi fantástica na apresentação. Obrigada, obrigada. Por participar e colaborar connosco. Doutora Maria do Carmo, que é sempre um contato consigo, e não só como colega também, professores. E, portanto, um agradecimento a todos vocês por este bocadinho que despenderam para estar aqui e aprender mais um bocadinho de alguém que é ilustre na nossa, foi ilustre na nossa sociedade, foi o Dr. José Silva. Obrigada a todos. Obrigado, eu esqueci. Pode. Já Sim. agora, a Câmara Municipal estará sempre disponível para apoiar quando for Olha, que não diga isso 2 vezes. Olha que eu tenho uma lista de pedidos muito grande. A professora Maria do Eu Carmo. só queria acrescentar mais uma coisinha. A doutora Isabel Coelho falou aqui do posto médico, como ela encontrou o posto médico, que estava muito degradado. Neste momento não está. Não está degradado, está arranjadinho, tem um telhado novo. Não é a empregada lá de casa que vai tratar da limpeza e da manutenção do posto médico, mas é a junta de freguesia que tem isso a seu cargo. E sempre que o médico vai encontrar a porta aberta, o posto médico limpinho, porque tem lá uma empregada para fazer a limpeza. E eu acho que uma das grandes homenagens que se podiam fazer ao Dr. Pereira da Silva, que foi ele o mentor daquele consultório, era manterem-nos a extensão aberta, que não pensassem nunca, e sei que está aqui alguém que nos ouve, a nós, população de Vila Fernanda, que nos mantivessem lá o consultório, que nós chamamos o consultório, posto médico, extensão de saúde, aberta. Já não somos tantos como éramos na altura que lá estava a doutora Isabel Coelho, não, mas não é porque não haja gente lá, é simplesmente porque vão fugindo aqui para a cidade, o que também acho eu que não é bom, porque isto aqui fica superlotado, os médicos cheios de gente. O doutor Eduardo está quase para se reformar, deve estar mesmo à beira da reforma. Não se esqueçam de nós e que nos coloquem lá a seguir outro médico e que se mantenha aberto. Acho que era a mais bela homenagem que se podia fazer ao doutor Pereira da Silva. Muito bem.